Hoje, então, a gente faz a nossa última aula, na verdade, aula expositiva sobre o conteúdo de gestão de riscos, né? Na próxima aula, na quinta-feira, a gente tem prevista a apresentação por parte de vocês, do trabalho que vocês fizeram, do que vocês identificaram de riscos, como que vocês construíram os planos de respostas, o monitoramento sobre eles. Então, isso tudo está previsto para finalizar essa semana, né? Acho que a gente já tem um quórum mínimo aqui para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Temos 10 pessoas, 10 alunos conectados. Acredito que a gente pode iniciar nossas falas. Pelo menos deve haver uma pessoa por grupo ali das oficinas. A gente pode começar a nossa conversa, né? Então, a aula de hoje, a gente previu, pessoal, para falar um pouquinho com vocês sobre o acompanhamento anual da gestão de riscos. Falar para vocês como é que funciona o fluxo e o relatório que é emitido com base nesse acompanhamento, né? Hoje nós não temos prevista a execução de oficina, como nas aulas anteriores, né? Porque não há um conteúdo novo para vocês trabalharem na oficina, mas da mesma forma, vocês terão o tempo disponível em relação ao restante da aula para poderem trabalhar, então, na apresentação final do trabalho. Eu acho que eu não postei aqui no Moodle, deixa eu dar uma olhadinha. O template que vocês vão seguir. Deixa eu ver se está certinho aqui. Eu esqueci de colocar, eu já vou colocar, tá, pessoal? Vou aproveitar aqui que a gente está no comecinho da aula. Aproveito para pedir desculpa que eu estou um pouquinho resfriado. Mudança de tempo, só dá uma esfriadinha e já me pega um pouquinho. Então, minha voz não deve estar tão palatável assim para vocês. Deixa eu baixar aqui e adicionar para vocês aqui no Moodle. Vocês já vão poder ver que o template está disponível. E eu boto o recurso aqui. Não funcionou. Para apresentações. Agora acho que foi. Deixa eu já liberar para vocês aqui, para vocês poderem ver o tópico. Beleza, agora já está disponível para vocês lá no Moodle, pessoal. Vocês já vão ter o template das apresentações. A ideia de hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de como a gente emite o relatório de acompanhamento da gestão de riscos, como é feito esse acompanhamento, quais são os fluxos que a gente adota. E então, após essa exposição, que vai ser curtinha, ela não tem uma extensão muito grande, a gente disponibiliza o tempo para vocês poderem trabalhar nas apresentações. A ideia nas apresentações seja que vocês demonstrem para a turma o que vocês conseguiram de identificar de risco no setor de vocês, como é que vocês mapearam esses riscos, causas, consequências, como que construíram o plano de respostas, com base lá no 5W2H, como que definiram o monitoramento desses eventos de risco, quais são os indicadores que vocês construíram, e como então se dá esse conjunto para o setor de vocês. A gente
estima que cada grupo consiga falar até 15 minutos, não vamos poder passar muito disso, tá? Mas no finalzinho da aula de hoje a gente já passa essas diretrizes também para vocês, tá? Então essa é a ideia de hoje, para então, quinta-feira que vem, a gente possa efetivamente ter as apresentações de vocês. Então, para a aula de hoje, a gente fala sobre os relatórios do acompanhamento anual da gestão de riscos na universidade. Como vocês viram durante o curso, a gente trabalhou com essa metodologia, né, da construção do plano institucional de gestão de risco, que passa por 8 etapas. A análise do ambiente interno, primeira delas, a fixação dos objetivos, onde a gente adota os objetivos institucionais previstos no PDI da universidade. A terceira etapa trabalha com a identificação dos eventos de risco, então que podem prejudicar a consecução dos objetivos institucionais da universidade, que também podem ter relação com os objetivos setoriais de vocês. Com base nesses eventos de riscos identificados, a gente passa para a classificação desses riscos, para poder fazer a avaliação dos riscos e controles, identificando, então, os riscos inerentes, avaliando os controles que existem para evitar que esses eventos de risco aconteçam e chegamos ao cálculo do risco residual. Com base nesse risco residual, então, a gente tem que tomar respostas, que é a nossa sexta etapa. Dependendo das nossas respostas aos riscos, pode ser aceitar, gerenciar, tratar, compartilhar ou até evitar esses riscos, a gente vai definir o que fazer, né? Construir um plano de ação do que fazer, como monitorar esses riscos para chegar na sétima etapa, que é o controle e monitoramento dos riscos que vocês fizeram na aula anterior, certo? Vocês construíram os indicadores e a forma de avaliar esses riscos durante o tempo e definiram também para isso uma periodicidade de revisão do plano que normalmente ela é feita de forma anual. Isso pode ser considerado de diferentes formas, mas aqui para a universidade a gente faz o monitoramento dela por periodicidade anual e pode-se rever o plano completo, construir o novo plano a cada 5 anos, conforme nós temos o andamento do PDI. Certo? Então, temos planos construídos para cada um dos anos de vigência do PDI. No nosso caso, então, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Com base, então, nesses planos anuais, nós temos toda a identificação da implementação dos planos de respostas, aquela que vocês construíram, certo? Vocês identificaram o que deveria ser feito para evitar que esses eventos de riscos aconteçam, ou ter um plano de ação para caso esses eventos venham a ocorrer, ou qualquer tipo de fortalecimento dos controles. A gente vai verificar nesse acompanhamento o que foi implementado. Vai fazer a reavaliação dos riscos após a implementação desses planos de respostas, né? Porque podemos identificar se a probabilidade desses riscos acontecerem aumentaram ou diminuíram, se o impacto delas pode ser maior ou menor do que foi previsto inicialmente, se há novos controles a serem considerados ou se aqueles controles que nós havíamos previsto antes não funcionam tão bem assim, então pode ser necessária a reavaliação desses riscos. Então é uma oportunidade que a gente faça isso de forma anual. Podem ser feitas, então, novos planos de resposta, caso haja a necessidade, né? Caso vejamos que aquilo não foi suficiente ou não está adequado à situação real, a gente pode elaborar novos planos de resposta.
É permitido a nós, a cada fim da periodicidade, ali, né, nesse caso anual, a realização da coleta e acompanhamento dos indicadores, sempre considerando a periodicidade desses indicadores, né, se eles são mensais, semestrais, anuais. Então, isso é feito durante esse acompanhamento anual. E a cada fim de ano, então, com base nessas considerações, a gente emite os relatórios, certo? O relatório dos resultados ao fim do primeiro ano, o relatório ao final do segundo ano, terceiro, quarto e quinto ano, respectivamente, certo? Assim como a gente faz para o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI da universidade, nós temos também aqui um acompanhamento anual dos resultados da gestão de riscos. Qual é o objetivo, né, desses relatórios? Qual é a grande intenção nossa com a publicação desses relatórios? É permitir que a gente faça a avaliação e o monitoramento da operacionalização da gestão de riscos, que foi definida, então, pelo plano de gestão de riscos da universidade ou ao setor a que ele se refere. É como se nós estivéssemos prestando contas do que foi feito durante o ano em relação à gestão de riscos. Não basta nós construirmos a matriz de riscos com toda a identificação dos eventos de risco, avaliação desses riscos, de qual probabilidade, de quais impactos eles podem ter, quais os controles que foram feitos, como nós planejamos respostas a esses riscos, como que nós monitoramos, se nós não fizermos um feedback em relação ao que aconteceu. Vocês concordam? Esse relatório ele deve trazer informações sobre acontecimentos no ano em relação à gestão de riscos. Nós precisamos entender o que aconteceu e o que a universidade fez também para que todos esses controles pudessem ser melhorados, como que a universidade pôde lidar com os riscos que aconteceram, não aconteceram, como se deu a mudança do ambiente, como a universidade lidou com todo essas esquematizações. Então, a gente traz informações sobre descrição das atividades que foram executadas durante o ano para eliminar ou mitigar os riscos identificados, os destaques das atividades desenvolvidas relacionadas ao gerenciamento dos riscos e os resultados referentes à revisão dos procedimentos, né, quando a gente faz o tratamento de cada um desses eventos de risco. E faz também considerações sobre a suficiência dos controles utilizados. É como se dentro desse relatório houvesse uma forma de análise crítica aos acontecimentos, né? Não basta nós apresentarmos um diagnóstico do que aconteceu, mas também se faz uma análise mais pormenorizada dos eventos de maior destaque. Nós questionamos muito as áreas, não só o preenchimento dos dados do que aconteceu, de quais eventos se materializaram, mas pede para as áreas que elas façam uma análise em relação àquele plano de resposta. O que foi executado? Conseguiram fazer o que estava previsto? Por que fizeram? Por que não foi possível? Quais foram as limitações? Vejo que todo esse conjunto de informações vai agregando valor à operação da universidade. E é essa a grande intenção do relatório, trazer essa informação rica para agregar valor tanto à governança da instituição quanto à gestão dos objetivos institucionais, né? Sempre a gente vai vislumbrar essa gestão de riscos como um apoio ao atingimento dos objetivos institucionais. Então, nesse relatório, a gente tenta agregar essas informações como se fosse um conjunto, uma informação casada que nós temos com o PDI também.
A estrutura do relatório, ela se dá basicamente com uma apresentação inicial, né, sobre o que é o relatório, sobre o que é a gestão de riscos, como que ela está implementada na instituição, quais são as normativas que estão relacionadas à implementação da gestão de riscos na universidade, quais são as instâncias que estão envolvidas nisso. A gente traz todo esse conjunto de informação na apresentação e, posteriormente, nós trazemos a descrição das atividades de gestão de riscos que tiveram vigência no ano a que faz referência esse relatório, né? Então, basicamente, ele é publicado no primeiro terço do ano seguinte ao que ele se refere, né? Então, no caso do relatório da gestão de riscos na UFSC referente a 2022, ele deve ser publicado até abril de 2023. E nessa descrição a gente vai então trazer informações sobre os eventos de risco que se efetivaram, que realmente aconteceram durante o período. Vamos demonstrar quais foram as ações de controle que foram implementadas durante o ano. Vamos trazer informações sobre os resultados dessas ações que foram implementadas, se realmente com aquelas ações nós conseguimos mitigar os riscos que estavam previstos, se nós conseguimos compartilhar esses riscos com outras unidades, com outras pessoas, se foram feitas ações para evitar que algum tipo de situação pudesse acontecer, se a implementação de um plano pode gerar resultados melhores do que eram previstos. Então, dentro desse capítulo, a gente traz toda essa riqueza de informações, né? A agregação de valor da gestão de riscos e o seu impacto na universidade. Traz também um capítulo específico para os indicadores de monitoramento, aqueles mesmos indicadores que vocês estavam trabalhando na aula anterior. Ela faz parte desse conjunto do capítulo, porque ele fica separado em dois momentos. Nós temos, primeiro, os indicadores de monitoramento da gestão de riscos, que é um conjunto de indicadores mais relacionado à nossa atividade aqui dentro da coordenadoria, né? Da realização da gestão desse plano. Nós vamos identificar qual o percentual de riscos aceitáveis, de riscos inaceitáveis, de riscos gerenciáveis, etc. Verificar quantos desses riscos aconteceram durante o ano, trazer essa taxa para dentro do relatório. São informações mais relacionadas à nossa operação, à gestão. E também tem a parte específica, a apresentação dos indicadores do monitoramento dos riscos, que efetivamente se tratam desses riscos que vocês desenvolveram na nossa atividade, certo? Para cada um dos riscos, dos eventos de risco que nós temos no nosso plano institucional, nós temos pelo menos um indicador que serve para fazer esse monitoramento. Então, para cada um deles, a gente traz informação dentro desse capítulo. Então, com esse conjunto também a gente busca fazer essas análises mais pormenorizadas quando há informação das unidades. Como o quarto capítulo do relatório, a gente traz informações referentes à avaliação da gestão de riscos, né? A gente busca fazer uma análise mais profunda e crítica sobre a nossa operação, quais foram os aprendizados, quais foram as dificuldades, quais foram as melhorias implementadas que nós identificamos com os setores, quais foram as melhorias que foram propostas a se implementar durante o tempo para que aqueles eventos de risco não venham a impactar
de forma tão grande os objetivos da instituição, quais, como é que nós podemos dizer, quais foram as atividades que as próprias unidades desenvolveram visando melhorar seus controles, visando melhorar a própria governança da instituição, para que os riscos não impactassem tão fortemente as suas próprias ações dentro da unidade, em relação aos alunos, em relação à estrutura física da instituição, em relação à assistência estudantil, entre todas as outras nuances da universidade. Então, nesse capítulo, a gente tenta trazer essas informações mais críticas, e não tanto de diagnóstico. O capítulo posterior, então, a gente faz a análise do plano de gestão de riscos vigente, principalmente olhando para algumas questões. Primeiro, sobre a coerência dos objetivos definidos no plano, se eles ainda estão adequados à situação atual da universidade, se há necessidade, então, de rever esses objetivos, se já foram ultrapassados, se eles realmente ainda impactam as operações da universidade, então a gente verifica isso. Verifica a coerência dos eventos de risco em relação a esses objetivos, se há novos eventos que precisam ser considerados, que foram percebidos durante o ano, se alguns daqueles eventos eles já não têm mais validade para os objetivos que estão previstos na instituição, se já foram situações que aconteceram e não vão vir a acontecer mais. A gente verifica essa coerência. Identifica-se a necessidade de alteração dos gestores de risco, principalmente quando nós temos, como aconteceu agora recentemente, mudança no quadro estrutural da universidade. Então, nós temos mudanças nas unidades, nós temos mudanças das pessoas que estão à frente das cadeiras, os responsáveis. Então, a gente verifica a necessidade de alterar esses gestores de riscos, quem passa a responder sobre esses riscos no novo momento. A oportunidade para adequar os graus de impacto e probabilidade que foram atribuídos aos eventos de risco. Quando a gente envia a planilha de preenchimento às áreas, a gente possibilita a revisão desses graus, pois são os respondentes que compreendem qual é o grau de probabilidade e qual é o grau de impacto que isso pode causar nas suas operações. Então, na planilha, além dele responder sobre o que aconteceu durante o ano, ele tem a oportunidade de dizer o que deve ser considerado para os próximos anos também. Se esse impacto continua o mesmo, se essa probabilidade continua a mesma de acontecer. Então, se faz nessa parte a adequação dos graus de impacto à probabilidade. E ainda se revê a necessidade de ajustes no planejamento de resposta aos eventos de risco. Pode acontecer daqueles planos inicialmente desenvolvidos terem sido totalmente implementados ou não fazer mais parte da estratégia organizacional, ou haver novas necessidades de ações novas, talvez uma mudança de tecnologia, o surgimento de um novo sistema dentro da unidade, que possam ser melhorados para quando nós estamos atuando na gestão de riscos. Então, isso pode ser também considerado nessa análise, de poder rever o que pode ser feito, quem pode fazer, aonde, como ou quanto custa cada uma dessas atividades. E realiza-se também um parecer sobre a revisão do plano de gestão de riscos. Isso cabe principalmente ao Comitê de Governança, Riscos e Controles da instituição, que faz
a avaliação completa desse rol de informações do plano institucional e ele vai avaliar e dar um parecer sobre a necessidade de revisar esse plano, se ele continua válido para o próximo ano ou se ele precisa ser revisto de alguma forma em relação aos indicadores, eventos de risco ou na sua estrutura total. Certo? Isso é feito, então, ao final desse relatório. Essa é a seguinte estrutura. Sobre os papéis, as funções, dentro da universidade, para cada tipo de relatório que nós podemos ter. O principal deles, o relatório institucional de acompanhamento da gestão de riscos, que é aquele relatório que vai avaliar sobre o plano institucional de gestão de riscos da UFSC. Ele é elaborado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica, o nosso setor aqui, que faz todo o papel de construir um instrumento de acompanhamento, fazer o envio dessas informações e trabalhar em conjunto com o Comitê de Governança, Riscos e Controles para que se faça, então, uma campanha de coleta de dados junto às unidades que são responsáveis pelas respostas aos riscos. Certo? Então, fazemos o instrumento, enviamos o instrumento, comunicamos a unidades em conjunto com o Comitê de Governança, Riscos e Controles e depois fazemos a compilação dessas informações para elaborar esse relatório institucional. Pode haver também a elaboração dos relatórios setoriais de acompanhamento da gestão de riscos. Então, para as unidades que tiverem os seus próprios planos setoriais de gestão de riscos, eles vão ter que emitir, ao final de cada exercício social, os resultados que eles obtiveram, né? As informações sobre o que aconteceu, as informações sobre os indicadores, sobre os planos de resposta que eles geraram. A responsabilidade pela elaboração desses relatórios setoriais é de cada uma das unidades também, né? Elas são as próprias responsáveis pela elaboração. Nós atuamos aqui na Coordenadoria de Gestão Estratégica como um apoio à elaboração desses relatórios. Tá? A gente auxilia no que é preciso para compreender, às vezes, quais são os elementos que faltam dentro desses relatórios, quais são as nuances que precisam ser melhor observadas, se aquilo está adequado e condizente ao relatório institucional, então a CGE presta esse apoio. E, como previsto no nosso plano de gestão de riscos, espera-se que esses relatórios setoriais sejam enviados à Coordenadoria de Gestão Estratégica, porque eles são publicados também na página da gestão de riscos da universidade. Não somente o relatório institucional, mas todos aqueles relatórios setoriais que tiverem validade dentro da universidade. Então, anualmente há essa oportunidade de publicar esses relatórios dentro do site central da gestão de riscos da universidade, gestãoderiscos.ufsc.br. Inclusive, dentro do site de gestão de riscos da UFSC, vocês podem visualizar hoje a existência do relatório institucional do acompanhamento de gestão de riscos do ano de 2021, que foi aquele primeiro relatório que nós conseguimos emitir, visto que o processo de construção do plano institucional de gestão de riscos ele tem a sua finalização em 2021. Né? Então, nós não temos um relatório referente ao ano de 2020. Mas nós temos a operação completa de gestão de riscos no ano de 2021 e esses resultados estão publicados nesse relatório. Dentro desse relatório, nós temos 269 riscos mapeados que buscaram envolver toda a composição da universidade, todas as suas unidades. Ele teve a participação
de todas as unidades que tiveram responsabilidade sobre os objetivos institucionais do PDI, inclusive suas iniciativas estratégicas e indicadores de desempenho. Tá? Então, esse plano de gestão de riscos passou também por um processo de construção e validação das unidades, onde foram estabelecidos esses 269 riscos mapeados que são acompanhados durante esse ano, e contém nesse relatório também as análises dos resultados, do que foi atingido, de quais riscos conseguiram ser reduzidos ao longo do tempo, quais deles ainda continuam em níveis superiores ao que se deseja na universidade e como se está fazendo esse tratamento de dados para que se possa assegurar ou tentar melhorar essa situação para que os objetivos da instituição possam ser cumpridos ao longo do tempo, para que a universidade possa efetivamente cumprir com o seu planejamento estratégico. Então, fica o convite a todos para que visitem ali o site gestãoderiscos.com.ufsc.br e lá no menu esquerdo vocês vão ter os relatórios. Tem um espaço para os relatórios setoriais, mas lá ainda não há informações. Tá? Inclusive, esse relatório está disposto ali no Moodle para vocês nessa aula de hoje. O professor Nabal pergunta se o relatório... E o relatório de 2022, Lucas? O relatório de 2022, a gente pretende começar a coleta dele, professor, em torno do dia 15 de dezembro, ali no final do ano. Essa coleta, ela normalmente se inicia ali em meados de dezembro e vai até fevereiro, tá? Onde a gente faz o envio dos instrumentos de coleta a todas as unidades que têm responsabilidade sobre os riscos. Após essa coleta, então, normalmente a gente trabalha em março com a compilação desses dados e a escrita do relatório para que ele seja publicado lá em abril de 2023. Certo? Então, em torno de abril de 2023, a gente vai ter a publicação do relatório institucional de 2022. Sim? Alguma outra dúvida, pessoal? Teve algum caso interessante nesse processo que possa servir de exemplo? Poxa, Olga, deixa eu tentar lembrar de algum evento de maior destaque, assim. Nós tivemos um aprendizado muito grande quando nós fizemos esse primeiro acompanhamento. Primeiro, porque nós tínhamos um instrumento de coleta, né, que nós utilizávamos também para a coleta dos dados do PDI. Esse já era mais maduro, vamos dizer assim. Então, para a gestão de riscos, nós não tínhamos ainda o entendimento sobre tudo que nós poderíamos coletar e questionar as unidades e se elas estavam preparadas para receber esse tipo de informação. Então, a gente percebeu muito, durante o período de coleta, que ainda havia muita dificuldade para as unidades responderem o que a gente estava enviando. Algumas delas questionavam a gente se era o mesmo instrumento que a gente estava fazendo para coletar informações do PDI, se eles não estavam respondendo duas vezes as mesmas coisas, né, se não estava executando um retrabalho. Algumas unidades tinham dificuldade de preencher o instrumento, como ele chegava, com base das famílias. Algumas pessoas não sabiam dizer se eram realmente as responsáveis por aqueles dados, ou mesmo tinham dificuldade para compreender aqueles eventos de risco. Então, foram bastante casos em que nós precisamos realizar reuniões presenciais junto às pessoas responsáveis nas áreas. Nós realizamos umas tantas reuniões assim com a equipe da CGE,
com aquelas pessoas que responderiam, por exemplo, pela Prograde, pela Propesc, pela Prodegesp, pela Proad, pelas secretarias de inovação, secretaria de esportes que nós tínhamos na época, a Sinter. Então, nós precisamos entrar em contato com essas pessoas para demonstrar, falar também sobre a importância do preenchimento desses dados e da realização da análise dessas próprias unidades para nos enviar, quanto demonstrar como deveria ser preenchido aqueles dados e aonde eles chegariam. Como a gente ainda não tinha essa maturidade dentro da instituição, foi algo muito incipiente, digamos assim, nesse primeiro intervalo de avaliação. Nós acreditamos que agora, nesse próximo ano, nós já tenhamos algo mais rico, sabe? Por parte das unidades, para nos preencher, para nos relatar sobre o que foi feito. Essa turma de vocês é a segunda turma onde a gente está passando essas informações da gestão de riscos da universidade. Então, a gente acredita que isso vai criando maturidade nas unidades para que possam preencher essas informações e possam enriquecer esse tipo de dados para a publicação do relatório institucional 2022 e para o plano de 2023. Então, tudo isso ainda é um trabalho de formiguinha, né? A gente precisa muito da participação das unidades e a gente precisa estar em contato direto com as unidades para explicar o que é, como melhorar, etc. Então, foram vários os casos assim, onde a gente aprendeu muito sobre o processo e sobre como a gente poderia melhorar. Acredito também que durante esse ano, no nosso relatório de 2022, a gente vai criar muito mais aprendizado ainda e vai enriquecer o processo da universidade junto às unidades e junto aqui na nossa coordenadoria também. E vai contar, claro, com a participação de todos vocês, que agora vocês, como servidores capacitados na área, vão ter uma importância muito maior nesse processo junto com a gente. Deixa eu fazer um processinho aqui com vocês, então, já que houve a pergunta da Olga, para demonstrar como que está esse relatório efetivamente. Que tipo de informações a gente tem nele. Deixa eu abrir aqui. Passar a tela para outra. Aí, acredito que vocês estejam vendo, né, pessoal? A capa do relatório institucional. Deixa eu descer aqui para vocês. Tem a catalogação desse relatório, que a gente sempre busca publicar ele de forma oficial. A participação das pessoas que foram envolvidas em todo esse processo. Então, conforme a gente falou ali na aula, né, tem um capítulo de apresentação. Principalmente, ele foi muito importante, como ele foi o primeiro a ser publicado, né, na universidade, a gente se preocupou muito em disponibilizar uma informação lógica, né, desde o processo do início da importância da gestão de riscos até efetivamente quando a gente chega na publicação do plano institucional e faz esse acompanhamento. Então, nós temos aqui todo um apanhado de informações da constituição da política de gestão de riscos, depois do desenvolvimento do manual de elaboração do plano de gestão de riscos, a efetiva publicação do plano institucional e a posterior publicação do acompanhamento anual. Então, dentro aqui da apresentação, a gente se preocupou em trazer essas informações. O sumário demonstra aqui para vocês cada uma desses capítulos que são tratados
no nosso plano, no nosso relatório institucional, trazendo informações sobre o plano institucional nesse primeiro momento, onde nós fazemos um apanhado do que foi publicado no plano institucional. Então a gente demonstra quantos eventos de riscos haviam por cada uma das dimensões do PDI, né, a dimensão de ensino, pesquisa e extensão, gestão e governança, quantos riscos estavam mapeados nisso tudo, quais foram os principais riscos identificados, ou seja, aqueles riscos de maior nível residual, então que poderiam acontecer com maior probabilidade e que teriam maior impacto sobre os objetivos da instituição. Então, a gente faz essa prestação de contas aqui dentro dessa parte do relatório. Salienta, né, destaca que esses riscos, que eles são considerados inaceitáveis, são repassados, são comunicados ao Comitê Permanente de Governança, Riscos e Controles, pois ele tem responsabilidade de fazer também esse acompanhamento para que a universidade possa reduzir esses riscos ou trabalhar com maiores controles sobre essas atividades para que elas não venham realmente a acontecer de forma problemática. Faz um apanhado daqueles riscos de um nível um pouquinho menor, que são os indesejáveis, e trata com as informações dos demais riscos que são gerenciáveis e que são aceitáveis para a universidade. Depois a gente traz aqui a questão do processo de acompanhamento, né? Então a gente fala sobre o instrumento que a gente envia às unidades, né? O que há de informações em cada uma das abas desse instrumento, que é onde a gente questiona se o risco se materializou, se algum novo controle foi implementado, se com base nesse controle implementado, se há alterações naqueles níveis de probabilidade ou impacto. Dá espaço para que sejam feitos comentários, observações, o espaço para a realização da análise das pessoas. Em relação ao plano de respostas, qual o status daquele plano de respostas que foi planejado, se ele foi iniciado, se ele não foi, se ele foi concluído, se o gestor da unidade entendeu que aquilo não deveria ser realizado e foi cancelado, não houve atuação sobre aquilo. Espaço para justificativa sobre esses status e possibilidade de inclusão de novos planos, caso necessário. E também, na aba de controle e monitoramento, que se possam preencher os resultados sobre aqueles indicadores que foram construídos. Então, quais foram os resultados atingidos naquele determinado ano. Tá? Então, com base nesses dados que são preenchidos pelas unidades, né, a Coordenadoria de Gestão Estratégica faz a compilação dos dados, traz para uma base de dados única para que possa, então, ser feita a análise total dessa realização. Né? Então, aqui no relatório, a gente identifica qual era a situação dos eventos, né, trazendo a matriz de risco desses eventos, trazendo a questão de quais eram as tipologias de riscos mais comuns dentro da universidade, quais as dimensões que eram mais afetadas, quais os riscos por controle, a identificação dos riscos inerentes para os riscos residuais, né? Se há uma efetiva redução desses riscos por conta dos controles da universidade, qual a totalização dos riscos por resposta, traz as informações da materialização dos riscos, se novos controles foram implementados. Então, é todo feito um conjunto de análise sobre o que as unidades desempenharam durante o ano, se as metas foram atingidas, como que se deu o desempenho nos indicadores, traz a relação de todos esses indicadores. Vamos passar aqui mais rapidamente. Vejam que ele acaba por ser um relatório bem robusto, né, por conta todo esse conjunto de informações.
e depois faz essa análise mais pormenorizada por cada uma das dimensões. Tem uma parte do relatório onde a gente realiza a análise do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão e da governança, conforme nós temos as dimensões do plano de desenvolvimento institucional. Se é possível obter o documento, o relatório físico. Esse documento, professor, nós não temos ele impresso. Ele foi feito somente em formato digital mesmo. Como ele é uma informação mais de acompanhamento, né, a gente não achou necessário fazer a impressão desse relatório por completo. Se houvesse a necessidade de impressão, nós teríamos feito do plano institucional, que aí como ele tem uma validade do ano de 2020 a 2024, ele teria prioridade sobre essa ação, né? Mas o acompanhamento a gente prefere deixar ele somente em formato digital, até porque a gente consegue visualizar de melhor forma assim, os dados, tá, de forma digital. Esse é um julgamento mais nosso, tá? Mas nada impede assim de fazer a impressão dele pela própria unidade, né? Já que ele está em formato editorado, é só fazer a impressão dele. Deixa eu ver se mais abaixo aqui tem mais alguma coisa. Depois das dimensões. Gestão, governança. E ao final, então, a gente faz as considerações finais, olhando para esse conjunto de informações, né, que conseguiu ser identificada, que conseguiu ser percebida da atuação na universidade frente a todos os desafios que houveram para o acompanhamento da gestão de riscos, para a atuação das áreas em relação à gestão de riscos, a execução de controles, entre outras informações de interesse. Sim? Se em relação ao PDI é possível obter mais um relatório? Claro, professor, é só passar aqui no sétimo andar, a gente tem bastante exemplares, tá, disponíveis que podem ser distribuídos. Esse a gente não tem problema. Tá? A gente está de portas abertas aqui para receber toda a comunidade universitária que desejar. Okay? E assim, então, a gente fecha o nosso relatório institucional de gestão de riscos. Depois eu convido a cada um de vocês, né, caso trabalhe nessas áreas específicas de ensino, pesquisa e extensão, ou se queira informações mais referentes à gestão, à governança, que acessem aqui o conteúdo do relatório e possam compreender esses resultados. Né? Lembrando que são resultados mais gerais. A gente não traz a análise pormenorizada do indicador do evento de risco. Né? A gente faz esse olhar global para a instituição. As informações desses eventos de risco, um a um, nós só temos aqui dentro dos nossos controles da Coordenadoria de Gestão Estratégica e passa essas informações também para o Comitê de Governança e Riscos e Controles. Fica à disposição deles para acessar. Alguma dúvida aqui sobre o relatório, pessoal? Isso, sobre a apresentação. Já vamos voltar para ela então. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Passar para a questão da nossa próxima aula. Então, não há dúvidas aqui em relação ao relatório. Então, as nossas diretrizes para a próxima aula. Para vocês poderem trabalhar, né, no restante da aula de hoje, a gente faz no mesmo esquema que nós fizemos nas aulas anteriores. Vocês podem trabalhar em salas paralelas. Eu fico aqui à disposição de vocês para auxiliar. E a intenção é fazer a organização das apresentações finais. A informação que a gente quer de vocês é que vocês tragam 2 exemplos para serem explorados. Tá? Ali na oficina, vocês trabalharam mais ou menos com 5 eventos de risco cada um, em relação ao que foi identificado nas unidades de vocês. Para a apresentação no final, como nós temos uma questão de tempo muito limitada,
A gente pede que vocês trabalhem somente com 2 exemplos dos eventos de risco que vocês identificaram. Deem uma olhada sim sobre aqueles que vocês conseguiram trabalhar certinho, desde a identificação do evento de risco, a construção do plano de resposta e a construção dos indicadores, e tragam esses exemplos para a turma, tá? Para trabalharem. Cada equipe terá um tempo mais ou menos de 10 minutos. Tá? Eu não sei, não tenho certeza se todas as equipes conseguirão concluir essa etapa, né, de chegar até aqui a apresentação. Então, a gente previu um tempo de 10 minutos, mais ou menos, para cada equipe. Tá? Às vezes a gente passa um pouquinho, mas a gente vai para vocês que tentem se ater esses 10 minutos. 5 minutos para cada evento de risco ali, para vocês conseguirem explorar. Sobrando o tempo da apresentação, né, a gente consegue dar um feedback como professores para vocês. Eu acho que é muito importante para a gente conseguir não somente trabalhar ali na oficina com vocês, né, onde a gente coloca os comentários, faz uma avaliação mais por cima, né, porque fica complicado a gente dizer certinho o que foi considerado ali, o que não foi considerado. A gente coloca muito pontos assim, fiquei em dúvida em relação a isso. Você observou tal questão quando você desenvolveu esse elemento? Ou será que a gente pode explorar melhor essa informação? Será que pode deixar mais clara? Lembrando sempre que essas informações são para publicação. Então, todas as pessoas que vão ler esses conteúdos devem compreender da mesma forma que vocês que estão trabalhando na unidade. Então, a gente faz esse olhar quando a gente olha para a planilha na oficina de vocês. Na apresentação final, a gente já tem uma oportunidade de conversar. A gente não tem tanto nas oficinas pontualmente, né? Então, vocês ficam com esse tempinho de 10 minutos, mas já tenham na consciência de vocês que o tempo que sobra ali dos 10 minutos, a gente pode fazer essas considerações também. 3 pontos, então. Identificação, plano de ação e métrica. Isso. A gente tem aqui no template, deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu abrir e já mostro para vocês o template certinho. Mas basicamente são esses 3 pontos sim, professor. Vou compartilhar minha tela. Então vocês têm aí o primeiro slide da apresentação final, onde vocês vão colocar o nome de vocês e o setor que vocês estão lotados. Depois vocês vão trazer as informações do mapa de riscos, então de forma resumida. Qual o objetivo institucional está relacionado a esse evento de risco? Qual o objetivo setorial, se vocês definiram? O que é realmente esse risco que vocês identificaram? As causas e consequências desses riscos. Tá? De forma bem reduzida e direta, tá, pessoal? Vocês vão identificar esses eventos, esses elementos aqui. Posteriormente, vocês vão trabalhar com a classificação desses riscos, né, se eles são riscos operacionais, financeiros, orçamentários, ambientais, etc. Quem é o gestor do risco? Quem será a pessoa responsável por responder por esse evento de risco? Vão demonstrar qual foi a avaliação do risco, do grau de probabilidade, do grau de impacto, o total do nível do risco inerente, então, que é o grau de probabilidade vezes o grau de impacto, e a avaliação que é feita desse risco, conforme vocês têm lá no instrumento de vocês na planilha. Feito isso, vocês passam para a etapa da descrição dos controles, os controles existentes, vamos lembrar, os controles que já existem na unidade, para assegurar que esses riscos não venham a acontecer. Qual a avaliação sobre esse nível de controle e como ele se finaliza ao final. Depois vocês vão chegar na totalização da avaliação do risco residual. A avaliação desse risco residual, então, se ficou num nível que é inaceitável para a instituição, que é um nível que ela precisa gerenciar, se é um nível que ela pode
aceitar. E isso vai estar, então, em complemento também com a resposta ao risco. Então, vejam que até esse slide aqui, vocês têm a parte do mapeamento do risco, que vocês vão trazer aqui para a planilha de vocês. Posteriormente, então, vocês vão trazer para cada evento de risco um plano de resposta, trabalhando com o 5W2H, né? Vendo o que pode ser feito, quando vai ser feito, onde vai ser feito, por que vai ser feito, por quem vai ser feito e como vai ser feito e o seu custo. Tá? Para cada evento de risco, vocês vão trabalhar com essa informação. E, por fim, vocês trazem as informações do monitoramento desses eventos de risco, né? Como que se dá, os indicadores que vocês constroem para compreender o que está sendo feito, para compreender a evolução desses eventos de risco. Lembram da aula de indicadores? Os indicadores são utilizados para promover informações, construir conhecimento nas pessoas sobre determinada situação. O que a gente não mede, a gente não gere. Então, para poder compreender mais sobre o evento de risco, para a gente poder ter gerência sobre esses eventos de risco, a gente faz a mensuração dele utilizando indicadores. Então, os indicadores precisam estar adequados a esses eventos de risco, aos objetivos a que eles se referem, e promover informações aos seus usuários. Então, assim, a gente finaliza a fase de indicadores. E, por fim, vocês podem fazer aqui um espaço de considerações gerais, falando sobre dúvidas, dificuldades ou uma realização da avaliação geral do curso. Tá? É um templatezinho bem direto para vocês, tá? Para vocês se aterem ao desenvolvimento do evento de risco. Poder falar sobre qual o objetivo da universidade, qual o evento de risco pode acontecer e como vocês estão avaliando isso. Como se dá o plano de resposta para, seja fortalecer o controle ou evitar que aquele evento aconteça, e como se dá o monitoramento desses eventos. Bem direto mesmo. 2 exemplos não será tempo demais para o tempo proposto? Não seria mais adequado um exemplo? Essa pergunta é boa, professor. Depende muito sobre como a equipe vai trabalhar com essa informação do evento. Tá? Da última vez que foi trabalhada essa capacitação na gestão de riscos, era a professora Mônica e a professora Monique, elas tinham proposto 2 eventos e elas perceberam que tinha gente que conseguia consumir todo o tempo e tinha gente que faltava tempo. Então, nesse caso, se vocês quiserem explorar melhor um evento de risco, tentem trabalhar com um só. Se vocês querem explorar melhor, tentar explicar, conversar, etc. Mas, como regra geral, vamos trabalhar com 2 eventos de risco, que foi isso que elas já tiveram experiência e conseguiram desenvolver bem com a turma anterior. Tá? Eu acredito que a gente não vai ter problemas trabalhando com esses 2 eventos. Okay? Alguma dúvida em relação ao template que deve ser apresentado, pessoal? Se quiserem abrir o áudio, fiquem à vontade também. Oi, Lucas. Opa! Tudo bem? Eu estava escrevendo aqui, mas aí tu me incentivasse a abrir o áudio. Não, é só o seguinte, Lucas, e talvez possa ser também uma dúvida minha em relação à dificuldade que tive de estar presente em 2 encontros, enfim, e que apareceu aqui no template, no que se refere ao objetivo institucional e setorial. Ok. Enfim, objetivos institucional e setorial referente ao risco que é identificado. Enfim, se pudesse Vamos esclarecer. esclarecer, Lucas. Quando a gente olha
para gestão de riscos, ela está intimamente atrelada à nossa questão do planejamento estratégico da universidade. Para nós, o plano de desenvolvimento institucional. No plano de desenvolvimento institucional, nós temos uma composição de 55 objetivos institucionais, certo? Então, esses objetivos institucionais podem ser impactados de alguma forma, com algum tipo de risco, que prejudiquem o alcance desse objetivo. Está sem áudio, professor. Tá? Então, nós construímos a gestão de riscos sempre olhando para esse viés. Como que a instituição, como que a gente pode promover informações sobre os eventos de risco que podem prejudicar o alcance dos objetivos institucionais. Dentro aqui da capacitação, a gente propõe um olhar mais setorial, mais da unidade. Todos os setores têm os seus determinados objetivos, que eles vão auxiliar a universidade a alcançar o seu propósito maior, a sua missão institucional, os seus objetivos institucionais. Então, a gente propõe para vocês que vocês façam esse olhar por setor. Olhar assim, qual talvez uma atividade, fim, um objetivo setorial que eu tenho na universidade, que auxilia a consecução de um objetivo, e vou olhar para ele quais são os eventos de risco que podem acometer esses objetivos setoriais. Né? Vamos tomar um exemplo aqui do professor. O professor está atuando agora na ProEx. Né? Vamos pegar o exemplo da CPEX. Então, a ProEx tem um objetivo setorial de apoiar a execução da CPEX. O que pode acontecer que vá prejudicar esse apoio à realização da CPEX? Pode cair granizo no dia e, sei lá, afetar o telhado, né, da estrutura. Pode ter vazamento de água. É um evento de risco que pode acontecer. Então, essas unidades têm que estar preparadas para isso acontecer. Ou pode faltar verba para o aluguel dessa estrutura. Pode haver problemas de divulgação da CPEX. Pode não ter, como eu posso dizer, participantes suficientes, né? Então, como que a gente pode trabalhar com esses eventos de risco? Vamos trabalhar com participantes. O evento de risco é baixa comunicação da realização da CPEX. Então, vai preparar lá um plano de ação, certo? Para que isso não venha acontecer. Vamos melhorar a comunicação nas redes sociais, vamos divulgar em sala de aula, vamos comunicar os professores para que eles incentivem os alunos a participar da CPEX. Então, veja como isso vai casando, professor. Nós temos um objetivo institucional de promover pesquisa e extensão na universidade. Dentro da ProEx, tem o objetivo setorial de apoiar a realização da CPEX. Identificamos o evento de risco. O evento de risco, veja, ele faz relação com o objetivo setorial e com o objetivo institucional. Com base nisso, a gente vai trabalhando a resposta a esse risco e, posteriormente, fazendo o acompanhamento dele. Oi, Lucas. Não, agora ficou bem claro para mim, sim. E aí isso me mostra o quanto é importante, nesse momento, olhar o PDI. Né? Justamente. Porque no PDI estão lá os objetivos institucionais e estão também as ações previstas para os grandes setores. Por exemplo, no meu caso, estão muito bem estabelecidas as ações voltadas para a extensão. Então, ver isso e alinhar, né? Conectar. Uhum. Quando nós pensamos a gestão de riscos, a gente fez esse casamento do PDI. Nós tínhamos que tomar um norte. Muita gente trabalha com gestão de riscos com base em processos. Como nós não temos todos os processos da universidade mapeados, a ideia foi nós trabalharmos com o planejamento, o que já há, né, efetivo, materializado da instituição sobre o que ela faz, sobre onde ela quer chegar. Então, a gestão de riscos vem trabalhando como um apoio a isso, né, de auxiliar a universidade a chegar a concluir com a sua missão. Perfeito, Lucas. Agradeço muito, tá? Muito obrigado. Obrigado, professor. Estou à disposição. Certo, pessoal? Então, a ideia agora é que vocês tomem esse tempo, vocês têm até as
às 17 horas, né, até 16 horas com o meu apoio, para que vocês possam construir essas apresentações, tirar dúvidas ainda sobre o que foi realizado nas oficinas. A gente, durante a aula anterior até hoje, nós buscamos avaliar o que vocês fizeram nas oficinas, né, na construção dos indicadores, foi a última tarefa. Então, nós fomos colocando ali alguns comentários, perguntas. Então, vocês têm também esse tempo disponível para corrigir ou esclarecer alguns desses pontos que estavam na oficina para poder construir essas apresentações para quinta-feira. Tá? Eu vou ficar aqui à disposição de vocês para que vocês possam trabalhar nesses elementos. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Algo que vocês gostariam de esclarecer? Beleza. Então, vou deixar aqui aberto, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês me chamem, vocês podem colocar aqui no chat, ou preferencialmente tentem chamar no áudio, porque senão a gente não observa na hora que vocês precisam, tá? Então, vou deixar o áudio fechado, a câmera está ali abertinha para vocês poderem entender que eu estou aqui à disposição de vocês. E até 16 horas eu fico disponível para tirar dúvida com vocês ou auxiliar em qualquer processo que vocês precisem. Certo? Então, nos vemos logo. Bom trabalho a todos. Vamos voltando, pessoal. Vocês não tiveram muitas dúvidas, né, aqui em relação a essa oficina de hoje. Então, a gente vai finalizando por aqui, tá? Deixando nosso aviso para o próximo encontro, então, no dia 29, quinta-feira, também às 14 horas, a gente passa para a etapa das apresentações finais e o encerramento do curso, então, onde a aula, propriamente dita, será dada por vocês. Nós, professores, ficaremos à disposição para assistir essa apresentação de vocês e partir para a avaliação do que vocês fizeram, né? Fazer uma análise mais crítica, talvez, em relação aos eventos de risco, ao que vocês mapearam, avaliaram e fizeram. Tá certo? Oi, Yoga. Você pode enviar por e-mail para nós ou também enviar lá pelo Moodle, se você sentir necessidade. Tá? A gente fica à disposição de vocês por todo esse tempo. Não há problema. Então, se você quiser enviar para nós fazermos alguma consideração sobre o conteúdo da tua apresentação, você pode ficar tranquila, tá? É só enviar para nós que a gente faz até quinta-feira. Pode enviar pelo Moodle, pode enviar pelo nosso e-mail, tá? A gente é bem aberto para receber esses dados fora do horário também. Fica tranquilo. É isso então, pessoal. Desejo então um bom restinho de tarde para vocês, um bom restante de semana. Né? E nos vemos na quinta-feira aqui, na próxima quinta-feira, né? Dia 29/9, com o fechamento da nossa disciplina e o encerramento com a apresentação de vocês. Um grande abraço, estamos à disposição.
Tchau, tchau.